Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem, né? Na medida do possível. Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre determinação. Quero compartilhar com vocês, né? Que muitas vezes a gente acorda frustrado, achando que não tem saída, nada acontece e tal. Quero falar pra vocês que não acontece só com vocês não, viu? Acontece comigo também. Inclusive, hoje é dia 10, né, do 9 de 2020. Aconteceu comigo. Ontem eu fui pra igreja e foi muito bom o culto. Porém, hoje eu acordei meio frustrada, sabe? Acordei meio, tipo assim, eu só incentivo as pessoas a crerem, a confiar. E tem dia que eu tô mó pra baixo. O que fazer quando estamos pra baixo? E eu sou uma pessoa assim que muitas vezes eu penso em desistir. Mas Deus, ele colocou uma pessoa na minha vida que não deixa de desistir fácil, que é meu esposo. Sempre quando eu tô muito triste, assim, pra baixo, ele sempre vem com palavras positivas. E isso é muito bom. Então vamos lá. Hoje acordei frustrada, um coração meio apertado. E eu perguntei pra Deus, né? Porque muitas vezes a gente acha que as promessas não vai cumprir. Muitas vezes a gente acha que é só uma passação de tempo. Muitas vezes a gente acha que nada vai pra frente. Bilhões de pensamentos. E hoje eu estava lavando a louça e conversando com Deus. E Deus falou: Lonani, repreende esses pensamentos negativos. Aí eu falei: mas Senhor... E o Senhor falava no meu coração: repreende esses pensamentos negativos. Repreende. E eu lavando a louça, peguei e falei: eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, todos esses pensamentos negativos, todos esses pensamentos que muitas vezes vêm, que soam no meu ouvido, achando que não tem saída, achando que não tem solução, achando que muitas vezes passa tempo, entra ano, sai ano, e sempre a mesma coisa, sempre a mesma vida, sempre a mesma situação, sempre a mesma rotina. E eu comecei a repreender em voz alta e repreendendo: eu te repreendo agora esse espírito maligno que tem soado no meu ouvido, que eu não vou conseguir, que é pra mim desistir. Eu comecei a repreender. E eu comecei a conversar com Deus, porque que muitas vezes temos que passar por situações que muitas vezes não merecemos. A gente planta e a gente colhe, mas muitas vezes colhemos coisas que não plantamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes é para gerar nosso caráter. Muitas vezes é para gerar, muitas vezes, intimidade com o Senhor. Muitas vezes, sabe por que a gente passa por situações? Muitas vezes também é pela desobediência. Muitas vezes é por não ouvir a voz de Deus. Muitas vezes é por não ouvir nossos pais. Muitas vezes é por ir com muita afobação em algo que Jesus mandou ir devagar. E por causa disso, muitas vezes nos frustramos. Muitas vezes nos decepcionamos. Muitas vezes achamos que não tem saída. E eu falei para Deus: Senhor, mas e a promessa? E Deus falou: a promessa ainda está de pé. Mas para a promessa se cumprir é necessário posicionamento. É necessário ir para cima, determinar. E muitas vezes eu tenho questionado a Deus. Gente, eu tenho observado, pode prestar atenção, as pessoas católicas, elas têm muita fé em Deus. Eu não discrimino a religião de ninguém, entendeu? Respeito a religião, porém eu sou evangélica, mas respeito os católicos, os umbandistas, qualquer religião espírita eu respeito. Eu respeito, entendeu? Quem somos nós para julgar o próximo? Nós não podemos julgar. A gente tem que amar uns aos outros como se amasse a si mesmo. E eu tava conversando com Deus. Gente, quando a gente é criança, a gente quer virar adolescente. Eu mesmo falo por mim, eu queria
Quando eu tava com meus 15, quando eu tava com os meus 10, eu queria estar nos 15. Quando eu tava nos 15, eu queria estar nos 18 anos. Agora eu tô no 25. Meu, se eu pudesse voltar, eu voltava pros meus 10 anos. Porque tudo na vida é um processo, né? E muitas vezes a gente quer avançar o processo, muitas vezes a gente quer fazer as coisas rápido. E a gente tem que aprender a esperar o tempo do Senhor para nossas vidas. Para jovens, quantas jovens bonita, nova e já tem um relacionamento frustrado, porque muitas vezes não espera o tempo de Deus. Muitas vezes Deus ele quer preparar o melhor, mas não, as gatas bonitas, ela quer ir por um caminho a qual Deus não quer. Deus fala, não é isso que eu tenho para te dar, espera. E muitas vezes as jovens de hoje não esperam, aí entra no relacionamento frustrado, entra no relacionamento conturbado, entra no relacionamento que não vai pra frente. O começo é só flores, depois vem o amargo. Por quê? Porque muitas vezes não escutou a mãe. A mãe sempre dá conselho, não se envolve, vai devagar, vai estudar, você é nova. Mas as jovens de hoje não, são muito avançadas, né? Também não estou julgando as jovens, é necessário passar, né? Nada acontece se Deus não permitir, mas Deus ele nos direciona para um caminho e muitas vezes a gente quer ir para o outro caminho. Eu falo por mim, muitas vezes eu tenho passado por situações na minha vida por não ter ouvido a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus me direciona, Lonane, não é por aqui, é por aqui. Mas muitas vezes não, eu quero ir por outro caminho. Mas lá na frente eu enxergo e vejo. Só que Deus direciona a gente para um caminho, pro lado direito e nós queremos pelo esquerdo, ou vice-versa. Só que lá na frente a gente vai ter as consequências. E muitas vezes a gente não pode correr das consequências, a gente tem que bater de frente com as consequências, a gente tem que passar pelas consequências, entendeu? Então o que eu venho falar para vocês hoje, que vai assistir esse vídeo, independente da circunstância, independente de muitas vezes você ter errado o caminho, não desista, sabe por quê? Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para juntar os cacos, levantar a poeira e colocar Deus na frente e ir pra cima. Nunca é tarde. O que não podemos, foi o que minha amiga Gelli falou hoje pra mim. Gata, o que não podemos é parar, o que não podemos é desistir. Embora a circunstância venha, as lutas venham, as diversidades venham, muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a nossa boca, gente, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês que vão assistir esse vídeo. A boca, a nossa própria boca tem poder de abençoar, mas também tem poder de amaldiçoar. Então, em meio a esse deserto que vocês têm passado e que eu tenho passado, que não tem sido fácil, a gente tem que olhar no meio do vale de ossos secos e com a nossa boca a gente tem que profetizar, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo dando impossível, mesmo achando, esse não tem mais jeito, essa não tem mais jeito, essa dívida aí não vou conseguir pagar, esse daí não vai se libertar, meu casamento já foi destruído, nunca vou voltar a falar com a minha mãe. Mesmo com todas as circunstâncias que vêm ao nosso caso, muitas vezes negativo, a gente tem que profetizar e determinar que no meio do vale de ossos secos, Deus faz gerar vidas, que no meio do vale de ossos secos há casamento restaurado, que no meio do vale de ossos secos as dívidas pagas sim, que no meio de vale de ossos secos há revertério. Muitas vezes pessoas que estão com depressão, achando que não tem saída, achando que não tem solução, há vida ainda para você, ainda há esperança, ainda há tratamento espiritual, porque Deus, ele morreu por nós. Deus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele deu o melhor, tudo que ele poderia dar de melhor para nós, ele nos deu. Jesus sofreu aflição, Jesus foi perseguido, mas só que ele venceu, gente. Por que a gente não vai vencer? Não importa se você é ímpio, não importa se você é evangélico, a gente tem que aprender a determinar e tem que aprender a confiar em Deus. E hoje
Eu lavando a louça triste, angustiada, conversando com Deus. Gente, eu não sou de ferro. Muitas vezes é o que as pessoas falam: Lonane, quando eu tô triste, eu chego perto de você, as suas palavras me ajudam, as suas palavras, sabe, é como uma âncora que ela me levanta. Gente, muitas vezes eu não tenho ninguém pra dar uma palavra amiga, pra dar uma palavra de incentivo. Agora eu tenho uma amiga assim, a Angélica, a qual Deus colocou no meu caminho pra me ajudar. Eu tenho o meu esposo, mas muitas vezes não tem uma pessoa pra tá ali assim, sabe, em cima. Muitas vezes a gente tem que ter cicatrizes e cicatrizar nossas feridas na raça, lutando, entendeu? Lutando. Mas é isso, gente, que em meio à circunstância, em meio aos obstáculos, em meio a tudo que vem negativo, a gente, você aí que vai assistir esse vídeo, tem poder de determinar o melhor para a vida de vocês. Igual eu falei e repito novamente, a nossa boca tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. O que você prefere hoje escolher? Vamos abençoar, não é verdade? E em meio à tempestade, em meio o barco naufragando, em meio tudo dando errado, ainda há esperança para aquele vale de ossos secos. Igual eu falei e repito, Jesus ele foi traído por Judas, né? Judas traiu Jesus com um beijo. A gente também é traído, só que há uma diferença. A gente não pode pagar a maldade que fizeram para nós com a mesma maldade. Pelo contrário, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser o sal da terra. A gente foi chamado para fazer a diferença. Muitas vezes a gente passa por situações, por muitas vezes querer pagar com a mesma moeda, né? Mas a cada dia eu tenho pedido. Espero que vocês que vão assistir esse vídeo também começa a pedir para Deus mansidão, sabedoria. Eu falei para Jesus esses dias: Jesus, eu quero seguir os seus passos. Aonde o Senhor foi, Jesus, eu quero seguindo os seus passos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero a cada dia morrer para o mundo e nascer para Cristo. Não tipo, só por causa das vestes, não. Quem liberta é o Senhor. Mas é aqui, ó, tem intimidade no oculto, no profundo e no escondido. Amar o próximo como amasse a si mesmo. E hoje em dia acabou o amor. Hoje em dia é muito fácil você amar alguém da sua família. Agora eu quero ver você amar uma pessoa que roubou o seu esposo. Eu quero ver você amar uma pessoa que te deu um tapa na cara. Eu quero ver você amar uma amiga falsa. Aí é difícil a gente amar, mas é no meio das circunstâncias que vem ao contrário para nos provar que temos que ser forte e fazer a diferença. Então eu quero deixar essa palavra hoje para vocês. Ainda há esperança no meio do vale de ossos secos. Ainda há casamento restaurado. Ainda há dívida. Gente, quantas pessoas frustram por causa da dívida? Quantas pessoas entram em depressão por causa de dívida? Ainda há esperança, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Deus, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Deus, ele entra no meio das circunstâncias que muitas vezes para nós é impossível e faz o impossível tornar possível. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, porque eu vivi essa palavra hoje. Eu acordei triste, eu acordei frustrada, eu acordei falando para Deus, muitas vezes a gente passa por situações que a gente acha que não tem saída, mas o Senhor é a minha saída. O Senhor é aquele que me contempla, o Senhor é aquele que conhece meu coração, o Senhor é aquele que sabe o meu deitar, o Senhor é aquele que sabe o meu levantar, o Senhor é aquele que conhece meu coração, e o Senhor sabe que eu não mereço passar por certas situações a qual eu tenho passado, mas muitas vezes temos que passar para gerar caráter, para gerar garra, para gerar força, entendeu? Quando vir os dias nublados, a gente tá de pé e a gente olhar e falar: ainda há esperança no meio do vale de ossos secos, ainda há esperança para aquela árvore que foi cortada, ainda há esperança para aquela pessoa que é usuária de droga, ainda há esperança para casamento destruído. Ainda há esperança para aquela mãe que perdeu seu filho pelas drogas, e perdeu seus filhos
que perdeu seu filho por uma bala perdida, que perdeu seu filho por muitas vezes o filho não obedecer. Gente, obedece os pais de vocês, obedece as mães de vocês. Se eles falar não sai hoje, não sai. Dê ouvido, porque o preço é muito alto, o preço é ardido. E a palavra fala que o filho que obedece a seus pais, os dias de vida se prolongam. E hoje em dia os jovens, eles têm se perdido nas drogas. Hoje em dia os jovens, eles têm destruído a vida deles, porque o inimigo, o inimigo tem tampado isso aqui, da mocidade. Hoje em dia a mocidade não quer saber nem ao mesmo ir para a igreja para visitar, para agradecer a Deus pelos dias de vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Perdeu essa essência em pleno século XXI, mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença, que no meio do vale de osso seco ainda há esperança. Espero que vocês recebam essa palavra. Gente, se inscrevem no meu canal, ativem o sininho e fiquem ligados, tá bom? E é isso, agradeço a todos vocês que estão inscritos. Quero dizer que vocês fazem parte de mim. E é isso, agradeço a Deus por cada um que vai ver esse vídeo. E eu creio que esse vídeo vai alcançar pessoas e vai mudar opiniões de pessoas que acham que não tem saída, acham que não tem solução. Quero dizer, ainda há esperança para aquilo que foi perdido, para aquilo que Satanás destruiu. Ainda há esperança e os sonhos, os projetos do Senhor ainda estão de pé, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos de maneira linda e especial. E lembre-se, ainda há esperança.